pessoal, vamos lá. Então vamos iniciar o estudo das modalidades de licitação nos termos do artigo 28 da Lei 14.133. Pessoal, olha só. A nova lei listou essas 5 modalidades: pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo, perfeito? De modo que a nova lei não trouxe e, portanto, foi extinta a tomada de preço e o convite. Eram 2 modalidades de licitações que nós tínhamos na lei 8666, que nós não temos mais, perfeito? Então, extinção de tomada de preço, extinção da modalidade convite, e nós ficamos com essas 5 que aí estão. A grande novidade é alçar o pregão para a lei geral, afastando, revogando a lei 10.520, e a outra novidade, a criação do chamado diálogo competitivo. Pessoal, presta muita atenção que a escolha da modalidade agora vai se dar de acordo com a natureza do objeto. A escolha da modalidade vai se dar de acordo com a natureza do objeto. Não haverá mais a escolha da modalidade fazendo uma análise do valor da contratação. Isso não acontecerá. O que importa agora é verificarmos a natureza do objeto, pouco importando o valor da contratação. Assim como na 8666 fica vedada a criação ou a combinação entre as modalidades existentes. Vamos lá, pessoal. Vamos passar no cabimento dessas modalidades e em comentários importantes sobre elas. O primeiro, claro, o mais importante, o pregão. O pregão, nos termos do artigo 6º do inciso 41, o pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o menor preço ou o maior desconto. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns. O que eu quero dizer com isso? Se a administração for fazer uma licitação para a aquisição de bens e serviços comuns, agora, obrigatoriamente, ela vai precisar fazer o pregão. Não cabe mais a concorrência. Adotado o pregão, um desses 2 será o critério de julgamento, ou o menor preço, ou o maior desconto. Veja também que o pregão será cabível para a formação do sistema de registro de preços. E anota que também cabe o pregão para selecionar o leiloeiro oficial lá para conduzir o leilão. Tá? O pregão também pode ser a modalidade de licitação para selecionar o leiloeiro oficial. Nós vamos ver esse ponto lá no leilão, mas eu já quero te chamar a atenção aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Veja, o pregão também pode ser utilizado para os serviços de engenharia, desde que eles possam ser qualificados como serviços comuns, porque nós temos 2 tipos de serviços de engenharia: os serviços especiais e os serviços comuns. O pregão pode ser utilizado para os serviços comuns de engenharia. Esse já era o entendimento do TCU
na súmula 257 e agora também é o entendimento da Lei 14.133, no artigo 29, parágrafo único, que diz que o pregão não se aplica, olha o item 3, aos serviços de engenharia, exceto os serviços comuns. Em outras palavras, o pregão se aplica aos serviços comuns, não se aplica aos serviços especiais de engenharia, mas aos comuns de engenharia ele se aplica. Agora, não vai caber o pregão também para contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e não se aplicará às obras. Perfeito? Não caberá o pregão. Perfeito? Muito bem. Pessoal, outra modalidade nós temos aqui é a concorrência. Eu costumava brincar na Lei 8666 e falar que a concorrência era o pretinho básico, né? Ou seja, na dúvida, você não sabe em que roupa você vai numa festa, vai como? Vai de preto, porque o preto cabe sempre, não é verdade? De velório a casamento, o preto você sempre vai estar bem vestido. Essa era a concorrência. A concorrência cabia sempre, não cabe mais. Agora nós temos o cabimento definido aqui na concorrência, no artigo 6º, no inciso 38. A concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais, para as obras e para os serviços comuns e especiais de engenharia. Lembrando que para os serviços comuns também cabe o pregão. Para os serviços comuns também cabe o pregão. E na concorrência, eu posso usar todos os critérios de julgamento, exceto o maior lance. Porque o maior lance é típico, é próprio do leilão. O maior lance é típico, é próprio do leilão. Presta atenção. Diante deste cabimento que eu passei para você, não cabe mais a concorrência para alienação de bem público. Não cabe. Não cabe mais a concorrência para alienação de bem público. Agora, se quiser alienar bem público por meio de licitação, necessariamente nós vamos ver, tem que ser o leilão. Ponto. Bom, a concorrência também será cabível para a formação do sistema de registro de preços. Muito bem. Bom, vamos lá. Qual a próxima modalidade? Sem grandes novidades, o concurso, cujo conceito está aqui no artigo 6º, no inciso 39. Nenhuma novidade. O concurso, absolutamente nenhuma novidade. O concurso, veja, é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e haverá concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor, igual a 8666. A 8666 trazia esta mesma situação. Para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, o julgamento era o melhor técnica, concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Ainda veja que nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades. Portanto, nenhuma novidade. A próxima modalidade é o leilão. E agora,
artigo 6º, inciso 40, nos estabelece que o leilão é a modalidade para alienação de bens públicos. O leilão é a modalidade destinada à alienação de bens públicos. Se a administração quiser fazer licitação, se não for um caso de dispensa, ela vai ter que fazer leilão para alienar bem público. Veja, tanto dos imóveis quanto dos móveis inservíveis ou legalmente apreendidos. E como a administração quer alienar, quer vender, naturalmente, o critério de julgamento precisa ser o do maior lance. Perfeito? Muito bem. Pessoal, veja, no leilão nós vamos ter a figura do leiloeiro. O leiloeiro é a figura que vai conduzir o processo licitatório do leilão. Nós podemos ter duas formas de leiloeiro. Olha lá, nós podemos ter um leiloeiro oficial ou podemos ter um servidor designado pela autoridade competente. O que eu quero que a gente saiba aqui é sobre o leiloeiro oficial e uma parte eu já antecipei. A outra parte vem agora. Olha só. Quem pode ser esse leiloeiro oficial? Como é que eu posso fazer a seleção desse leiloeiro oficial? Eu posso fazer ou mediante credenciamento, em que a administração vai selecionar todos aqueles que cumpram os requisitos, todos aqueles que cumpram os requisitos legais. A administração seleciona e vai distribuindo os leilões para cada um deles. Ou poderá ser feito pregão. E presta atenção, quando adotado o pregão para selecionar o leiloeiro oficial, o critério de julgamento a ser adotado será o do maior desconto para as comissões a serem cobradas. Porque, olha só, preste atenção. Nós vimos que o leilão pode ser o maior desconto ou o menor preço. Quando for pregão para selecionar leiloeiro, obrigatoriamente o critério de julgamento será o do maior desconto. Perfeito? Muito bem. Bom, vamos lá. Além da divulgação também do edital do leilão no sítio eletrônico oficial, o edital será afixado em local de ampla circulação de pessoas, na sede da administração, e poderá ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. E perceba o seguinte, o leilão é uma modalidade de licitação que vai ser mais simples. Por quê? O que a administração basicamente quer? Quer divulgar o edital, mostrando que ela quer vender um bem, quer atrair o licitante que, pagando, leva. Ponto. Basicamente é isso. Então, portanto, olha o que aqui está. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e vai ser homologado assim que concluída a fase de lances, superado a fase recursal, efetivado o pagamento pelo vencedor. O leilão é uma modalidade de licitação mais simples. Ponto. Fecho com você o leilão, para trazer para você agora a modalidade de licitação que é, de fato, uma novidade na Lei 14.133, que é o diálogo competitivo. Olha só, vamos fazer alguns comentários aqui antes de nós passarmos nos nossos slides. O diálogo competitivo, pessoal, é modalidade de licitação excepcional. O diálogo competitivo não será a regra. Será para situações excepcionais, quando a administração quer
contratar, a administração quer, a administração precisa contratar, mas ela não sabe definir, ela não consegue definir o objeto a ser licitado. Ela sabe, ela quer, ela precisa, mas ela não sabe definir o objeto. Os seus servidores não têm a expertise para isso. O diálogo competitivo vai ser desenvolvido em duas grandes fases. Nós vamos ver isso aqui. Vai ter a fase de diálogos e vai ter a fase competitiva. A fase de diálogos, a administração vai manter diálogos com os licitantes para estabelecer qual a solução ou as soluções que melhor atendam para a administração. Definido isso, vai para a fase de competição com esses licitantes em que ela dialogou. Ponto. Vamos para os slides. Artigo 6º, inciso 42, traz o conceito do diálogo competitivo, que é a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração, olha lá, primeiro, realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. E depois, os licitantes devem apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Bom, o diálogo competitivo, pessoal, ele surge originalmente no direito europeu. Perfeito? Ponto. E o diálogo competitivo é uma exceção à regra. Tá, que regra, que exceção. A Lei 14.133 estabelece que a licitação será conduzida como regra pela figura do agente de contratação. A Lei 14.133 estabelece que será a licitação conduzida como regra pela figura do agente de contratação, que é um servidor efetivo ou um empregado dos quadros permanentes que vai conduzir o processo licitatório. Essa é a regra. A lei estabelece uma possibilidade de substituir o agente pela comissão, não é o que eu quero aqui agora, mas que, no caso do diálogo competitivo, obrigatoriamente a licitação será conduzida pela comissão. Então, olha lá, por isso ele é exceção à regra da condução pelo agente de contratação. O diálogo é conduzido pela comissão de contratação. Comissão esta que vai ser composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida ainda a contratação de assessoramento técnico da comissão. Por isso ele é uma exceção à regra da condução do processo licitatório. O processo que é conduzido como regra pelo agente de contratação, no diálogo competitivo, obrigatoriamente conduzido pela comissão de contratação. Bom, por que eu sei que o diálogo competitivo é exceção para ser escolhido como modalidade de licitação? Por causa do artigo 32. Olha lá. O artigo 32 nos diz que o diálogo competitivo fica restrito a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. Então, por isso, fica restrito apenas nessas hipóteses. Então, ele é excepcional. Veja, há contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva inovação tecnológico-técnica, impossibilidade de órgão ou entidade
ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e a impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Ainda que se verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para a solução técnica mais adequada, para os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e também para a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Perfeito? Por isso, eu sei que o diálogo competitivo é excepcional. Não vai ser utilizado para situações de serviços de cooperagem, por exemplo. São situações simples. Eu posso até dizer, onde couber o pregão, não cabe o diálogo competitivo. Perfeito? Porque o pregão é a aquisição de bens e serviços comuns. Diálogo competitivo para situações complexas. Inclusive, nós vamos ver que isso é tão importante que foi alterar a lei de PPP. Diálogo competitivo vai ser para esse tipo de contratação. Contratações complexas. Contratações como PPP, como concessões, que são, de fato, as contratações mais complexas que a administração realiza. Bom, olha só, como eu disse a você, o diálogo competitivo será desenvolvido em duas grandes fases. A fase de diálogos e a fase competitiva. Primeiro, se realiza a fase de diálogos e haverá um edital para essa fase. Vai se estabelecer um prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse de participação na licitação. Publica-se um edital para a fase de diálogos. Ponto. Publicou um edital só para fazer a fase de diálogos, dando prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse de participação na licitação. Essa fase de diálogos poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Perfeito. Olha só, preste atenção. Nós temos a grande fase de diálogos, que a lei permite que seja feita fases sucessivas, em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. O que a lei aqui está permitindo? Eu tenho uma grande fase de diálogo, que dentro dela eu posso fazer pequenos diálogozinhos. Eu posso fazer pequenas fasezinhas de diálogos dentro da grande fase de diálogos. Por exemplo, pessoal, enquanto eu era procurador do Estado de São Paulo, eu atuei em projetos em que o Estado de São Paulo queria construir novas escolas públicas, mas modernas, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de aproveitamento de energia solar, de aproveitamento de luz natural, para que não precisasse fazer as questões de energia elétrica, né? Os servidores disseram, nós não temos a expertise para definir isso num edital, num termo de referência. Então, era exatamente a possibilidade de se fazer um diálogo competitivo se ele existisse à época, em que a administração iria chamar os sujeitos para dialogar e depois fazer a competição. Imagina então, primeira fasezinha do diálogo, projeto arquitetônico. Segunda fase do diálogo, aproveitamento da água da chuva. Terceira fase de diálogos, aproveitamento da luz natural. Cada fase eu vou discutir um ponto. É isso que a lei aqui está dizendo. Bom, encerrada a fase de diálogos, nós vamos para a fase competitiva. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído,
ela vai juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogos. Iniciar a fase competitiva com divulgação de edital, contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa. Encerrada a fase de diálogos, se publica um novo edital para iniciar a fase competitiva. E esse novo edital, vai estabelecer um prazo não inferior a 60 dias úteis para que todos os licitantes pré-selecionados apresentem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Por fim, pessoal, veja, o diálogo competitivo também poderá ser a modalidade de licitação a ser usada para a contratação de concessionárias de serviço público nos termos da Lei Geral de Concessões, a 8987, e a 11.079, a Lei de PPP. Então, hoje, se a administração quiser realizar uma licitação para a contratação de concessionárias, ela pode fazer ou a concorrência ou o diálogo competitivo. Perfeito? Muito bem. Com isso, eu encerro com você as modalidades de licitação. Nós vamos dar início a este ponto aqui, que também é de extrema relevância. Vamos dar início ao estudo dos critérios de julgamento. Mas aí eu te encontro no nosso próximo bloco.